Meu nome é Arthur, e se você me conhecesse há alguns anos, provavelmente não gostaria de mim. Na verdade, eu fazia questão de que não gostassem. O respeito que eu impunha não vinha da admiração, mas do medo. O medo do que meu dinheiro, meu poder e minha influência poderiam fazer com a vida de qualquer um que cruzasse o meu caminho. Eu não andava, eu desfilava. Meu terno italiano, cortado sob medida, era uma armadura, e meu relógio suíço não marcava as horas. Ele media o quão insignificante era o tempo dos outros comparado ao meu. Eu construí um império no mercado imobiliário. Prédios com meu sobrenome subiam em cada esquina da cidade, arranha-céus que pareciam tocar o céu, mas que, na verdade, eram monumentos à minha própria arrogância. Eu morava em uma cobertura duplex que parecia um palácio suspenso. A vista de 360 graus da cidade me dava a sensação de ser um deus, observando o formigueiro humano lá embaixo. Cada luzinha piscando era um lembrete de que, enquanto eles lutavam para pagar suas contas, eu comprava o que quisesse, quando quisesse. Minha rotina era um ritual de poder. O motorista me esperava às 7 em ponto na garagem, com o carro alemão impecavelmente polido. No caminho para a empresa, eu não olhava pela janela. Eu não via as pessoas, as ruas, a vida. Via apenas o reflexo do meu próprio sucesso no vidro fumê. A cidade era um borrão, um cenário para o meu espetáculo diário. Havia um homem, um Gary, que eu via quase todas as manhãs na mesma esquina. Um senhor de pele escura, enrugada pelo sol, com um sorriso que parecia não ter motivo. Ele varria a calçada com uma dignidade que me irritava. Todos os dias, sem exceção, quando meu carro passava, ele erguia a cabeça, olhava nos meus olhos através do vidro escuro e dizia, "Bom dia." Ele não gritava, apenas movia os lábios com um respeito genuíno. E todos os dias eu o ignorava. Um bom dia de um Gari? O que isso poderia acrescentar à minha vida? Para mim, ele era invisível, parte da mobília urbana que a prefeitura deveria manter limpa e fora da minha vista. Na empresa, o espetáculo continuava. Eu humilhava funcionários em reuniões, demitia por capricho, quebrava contratos se me parecesse lucrativo. A palavra "por favor" não existia no meu vocabulário. Era "eu quero", "faça agora", "resolva". Minha esposa, Beatriz, vivia em uma gaiola de ouro. Eu lhe dava joias, viagens, roupas de grife, mas não lhe dava meu tempo, meu afeto ou meu respeito. Nossos jantares eram silenciosos, interrompidos apenas pelo som dos talheres contra a porcelana cara. Ela tentava se conectar, falar sobre os filhos, sobre a vida, mas eu estava sempre em outro lugar, com a mente nos números, nos gráficos, no próximo milhão a ser conquistado. Meu filho, Lucas, era um estranho para mim. Eu pagava a melhor escola, os melhores cursos, mas não sabia qual era sua cor favorita ou o nome do seu melhor amigo. Eu o via como um herdeiro, um sucessor para o meu império, não como um menino que precisava do pai. Lembro-me de uma vez em que ele me mostrou um desenho que fez na escola, todo orgulhoso. Eu olhei por cima dos meus e-mails, dei um aceno de cabeça e disse, "Muito bom, filho. Agora vá, o papai está ocupado." Vi o brilho nos olhos dele se apagar. Naquele dia, eu não quebrei um contrato. Quebrei o coração do meu próprio filho e nem percebi. A arrogância era meu ar, minha droga. Eu acreditava que era intocável, que meu castelo de cartas jamais desmoronaria. Eu era Arthur, o magnífico. E do alto do meu trono, eu olhava para o mundo com desprezo. Mal sabia eu que o chão sob os meus pés estava prestes a se abrir. A tempestade perfeita estava se formando, e eu, o Todo-Poderoso, estava de costas para o vento, rindo da chuva fina que começava a cair. A queda não foi um processo lento e gradual, foi um cataclismo, um colapso que durou exatas 24 horas. Tudo começou com uma ligação na madrugada de uma terça-feira. Era meu diretor financeiro, a voz trêmula do outro lado da linha. "Arthur, temos um problema, um grande problema. Um dos meus maiores investimentos no exterior, uma aposta de altíssimo risco,
que todos os meus conselheiros disseram para não fazer havia virado pó. Uma fraude internacional, um esquema Ponzi que engoliu bilhões. E eu estava no epicentro. Meu primeiro instinto foi a raiva. Gritei com ele, o culpei, ameacei destruir sua carreira. Mas pela primeira vez, minha fúria não mudou a realidade. O dinheiro havia sumido. E aquele era apenas o primeiro dominó a cair. Ao amanhecer, a notícia já estava estampada em todos os portais financeiros. Império de Arthur desmorona em escândalo internacional. O mercado reagiu com pânico. As ações da minha empresa despencaram como uma pedra. Bancos que antes me ofereciam tapetes vermelhos, agora ligavam a cada 5 minutos, cobrando garantias, executando dívidas. Em questão de horas, meu patrimônio líquido, que eu conferia obsessivamente todas as manhãs, estava negativo. Eu não era mais um bilionário. Eu era um devedor. Beatriz entrou no meu escritório, os olhos vermelhos de choro. Arthur, o que está acontecendo? Ela segurava uma carta de despejo. A mansão, o carro, tudo estava alienado como garantia para os empréstimos que eu havia feito. Estávamos perdendo tudo. Olhei para ela, a mulher a quem prometi o mundo, e não senti nada além de irritação. Me deixe em paz, Beatriz, eu vou resolver isso. Mas eu não ia. Não havia o que resolver. À tarde, a humilhação final. Fui chamado para uma reunião de emergência com o conselho da minha própria empresa. Homens que tremiam na minha presença agora me olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Fui destituído do cargo de CEO, expulso do prédio que levava meu nome. Enquanto eu saía, carregando uma caixa de papelão com alguns pertences pessoais, passei pelos funcionários que eu tanto humilhei. Eles não riram. Apenas desviaram o olhar, como se eu fosse um fantasma. Naquela noite, o silêncio na mansão era ensurdecedor. Não havia mais empregados, o telefone não parava de tocar com credores e advogados. Lucas me encontrou no escritório vazio, olhando para a cidade que eu achava que era minha. Ele se aproximou e pela primeira vez em anos me abraçou. Vai ficar tudo bem, pai. Aquele gesto simples, de puro amor, me quebrou. Eu, que nunca chorei, senti as lágrimas queimando meu rosto. Mas não era um choro de arrependimento, era de raiva. Raiva do mundo, raiva de Deus. Que Deus? Eu pensava. Onde ele estava quando eu construí tudo isso? E onde ele está agora? Saí de casa sem rumo. Dirigi o único carro que sobrou, um modelo antigo que ficava na garagem para emergências. Parei em um viaduto, olhei para o abismo de luzes e carros passando em alta velocidade lá embaixo. O pensamento veio, rápido e sedutor. Acaba com isso, pula. O fim da dor, da vergonha, da humilhação. Eu estava na beira do abismo, não apenas financeiro, mas existencial. O império havia ruído e Arthur, o homem, não sabia quem era sem ele. Foi então que, no meio do meu desespero, uma memória me veio à mente. Uma imagem tão trivial, tão insignificante, que era quase absurda. A imagem daquele gari, o sorriso, o aceno de cabeça, o bom dia. Por quê? Porque eu estava pensando nele naquele momento. Era como se, no vazio absoluto da minha alma, aquela pequena faísca de humanidade que eu ignorei por tanto tempo fosse a única coisa que restava. Não pulei. Voltei para o carro e dirigi. Dirigi até o amanhecer, sem saber para onde ir. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu com cores que eu nunca tinha notado, eu me vi na mesma esquina de sempre. E lá estava ele, o mesmo senhor, com a mesma vassoura, a mesma paz no olhar. Eu parei o carro, desci e caminhei em sua direção. Ele me olhou e pela primeira vez vi surpresa em seus olhos. Ele me reconheceu, o homem arrogante do carro de luxo, agora de pé na sua frente quebrado, com os olhos inchados e a roupa amassada. Eu não sabia o que dizer. As palavras não saíam. Fiquei parado a poucos metros dele e apenas o observei trabalhar. Ele varria a sujeira que o mundo deixava para trás. E fazia isso com uma honra que eu nunca tive em nenhuma sala de reunião. Então ele parou,
Encostou a vassoura no poste, caminhou lentamente até mim e, com a voz mais gentil que eu já ouvi na vida, disse: "Bom dia, meu filho. O dia hoje está pesado, não é? Mas não se preocupe, Deus é especialista em recomeços." Aquelas palavras, aquele meu filho, vindo de um homem que eu tratei como lixo por anos, foi como se uma represa se rompesse dentro de mim. Eu caí de joelhos ali mesmo, na calçada suja, e chorei. Chorei como uma criança. Chorei a dor, a perda, a arrogância, a solidão. E pela primeira vez na vida, não chorei de raiva. Chorei de quebrantamento. Ele não disse mais nada. Apenas colocou a mão no meu ombro. Um toque simples, de um gari, mas que parecia carregar o peso da graça de Deus. Naquele momento, na beira do meu abismo pessoal, o bom dia que eu sempre ignorei não foi apenas uma saudação, foi uma profecia, o início de um novo dia, o primeiro dia do resto da minha vida. Aquele encontro na calçada não foi um passe de mágica que resolveu todos os meus problemas. A dívida continuava lá, a mansão foi perdida, o nome Arthur ainda era sinônimo de fracasso nos jornais. Mas algo fundamental havia mudado dentro de mim. A arrogância havia sido substituída por uma humildade dolorosa e o vazio existencial começou a ser preenchido por algo que eu não entendia, mas que me dava paz, a esperança. O nome daquele gari era Seu José. Ele me levou para a pequena igreja que frequentava no seu bairro, um lugar simples, de paredes brancas e bancos de madeira. As pessoas lá não tinham ternos caros nem relógios de luxo. Elas tinham cicatrizes, histórias de luta, mas seus olhos brilhavam com uma luz que eu nunca vi em nenhuma festa da alta sociedade. Elas me acolheram, não o ex-bilionário, mas Arthur, o homem quebrado. Elas oraram por mim, me abraçaram, dividiram seu pão comigo. Aprendi a orar. No começo, era estranho. Eu não sabia o que pedir. Eu sempre conquistei tudo na força do meu braço. Mas, de joelhos, no silêncio do meu novo e minúsculo apartamento alugado, apenas um quarto e uma sala, comecei a conversar com Deus. Não pedia o dinheiro de volta. Pedia perdão. Perdão por ter sido um pai ausente, um marido negligente, um chefe tirano. Pedia força para recomeçar. O processo de reconstrução foi lento e difícil. Tive que vender tudo o que restava para pagar parte das dívidas. Tive que enfrentar processos judiciais, olhares de acusação. Mas pela primeira vez eu não estava sozinho. Deus estava comigo. E para minha surpresa, Beatriz também. Ela viu a mudança em mim. Viu que o homem que agora lia a Bíblia antes de dormir não era o mesmo que contava dinheiro. Viu que o homem que agora pedia por favor e dizia obrigado era alguém que ela podia amar de novo. Nosso casamento não foi restaurado com joias, mas com conversas honestas, com pedidos de perdão, com longas caminhadas de mãos dadas, algo que não fazíamos há décadas. Meu filho Lucas também se aproximou. Comecei a ir aos seus jogos de futebol, a ajudá-lo com o dever de casa. Um dia ele me perguntou: "Pai, você prefere ser como era antes, rico, ou como é agora?" Olhei para ele e, com toda a sinceridade da minha alma, respondi: "Filho, eu não trocaria a paz que tenho hoje por todo o dinheiro que já tive." Ele sorriu. Aquele sorriso curou feridas que nem o tempo poderia fechar. Consegui um emprego. Comecei por baixo, como consultor em uma pequena empresa. O salário era uma fração do que eu gastava em um jantar. Mas o trabalho era honesto. E, em vez de humilhar, eu comecei a ensinar, a ajudar, a encorajar meus colegas. Descobri que havia mais alegria em ver alguém crescer do que em pisar em alguém para subir. Hoje, alguns anos depois, minha vida é irreconhecível. Não tenho um império, mas tenho um lar. Não tenho uma fortuna, mas tenho uma riqueza que dinheiro nenhum pode comprar. A paz com Deus e o amor da minha família. Eu e Seu José nos tornamos grandes amigos. Todo sábado, eu o ajudo no trabalho voluntário da sua igreja, distribuindo sopa para os moradores de rua.
Muitos deles têm histórias parecidas com a minha, pessoas que tinham tudo e perderam ou que nunca tiveram nada. E eu olho para eles e não vejo fracassados, vejo almas preciosas como a minha, que precisavam apenas de um bom dia de Deus para encontrar o caminho de volta para casa. Meu império desmoronou em 24 horas e foi a melhor coisa que já me aconteceu, porque foi na beira do abismo, quando eu não tinha mais nada, que finalmente encontrei tudo. Encontrei o amor, o perdão e, acima de tudo, encontrei a graça de um Deus que usa um gari sorridente para salvar a alma de um milionário arrogante. E por isso eu sou eternamente grato. Meu nome é Arthur e hoje eu sou um homem humilde e, acima de tudo, temente a Deus. E cada novo dia para mim é verdadeiramente um bom dia.